Olá pessoal, bom dia. Hoje vou estar falando para vocês aqui sobre as etapas iniciais do nosso projeto do plantio do módulo. Em primeiro lugar, para você começar, você tem que definir a terra, o tamanho, o local onde você vai plantar. Então, definido o local, o que você tem que fazer? Primeiro é analisar se a terra ela tem características que proporcionam o plantio do módulo. Nesse caso aqui, é uma terra plana, é um solo bem arenoso, então é possível sim que a gente faça o plantio nesse local. Então, definido o local, a questão da aptidão, nós temos que levantar também questão de chuvas, qual o índice pluviométrico anual, isso é muito importante para a gente escolher qual é a espécie que a gente vai estar plantando. Mas a primeira etapa, depois que escolhe qual o terreno, é a análise do solo. Por quê? Para você saber quais são as características desse solo, quais são os nutrientes necessários. Então, você tem um processo de escolha de locais, profundidades. No caso aqui, nós coletamos 10 amostras em duas profundidades diferentes, de 0 a 20 e de 20 a 40, da parte mais plana. Da parte da baixada nós fizemos uma outra análise, fizemos de um local só, numa profundidade apenas de 5 amostras de 30 centímetros, para definir quais seriam os corretivos necessários que a gente está plantando. Então, a primeira etapa da preparação da terra é a análise do solo. Sem ela, não tem como a gente estar fazendo um plantio de forma correta. Ela é muito importante para a gente estar definindo quais são os nutrientes, o que seria necessário para a gente estar adubando a terra de forma correta. Bom, uma outra etapa importante para o nosso projeto é saber qual é o índice pluviométrico da região. Por quê? Dependendo da quantidade de chuvas, a gente vai ter que escolher uma espécie ou outra. Aqui no meu plantio, por exemplo, a minha região tem um índice pluviométrico entre 700 a 1.200 milímetros de chuva por ano. Então, nesse caso, a espécie escolhida foi o Caia senegalensis, que é uma espécie mais rústica, que suporta mais o período de seca. Ele suporta aí até 7 meses sem chuva. E também a questão do solo. Como aqui é um solo mais arenoso, ela se adapta bem. Agora, se você tem um local onde o índice pluviométrico é acima de 1.800, onde é uma terra mais rígida, um barro, um outro tipo de terreno, o Caia grandifoliola se desenvolve bem, sendo que essa espécie é a mais plantada no Brasil, devido ao seu crescimento ser maior, mais rápido, o porte também maior das árvores, então é uma das espécies mais plantadas do Brasil. Aqui, no caso, sem dúvida alguma, o melhor seria o Caia senegalensis, devido a essa questão aí do solo e da pluviosidade. Então, essa é uma informação muito importante, você já tem que levantar no início do seu projeto, porque se você fizer um planejamento errado nessa fase, você tem um grande risco de começar errado, que aí você vai precisar de irrigar, criar uma estrutura a mais, que aí vai acabar causando um custo no seu projeto e tornando inviável aí a sua implantação. Então é importante você ter instalado na propriedade um pluviômetro, e ir acompanhando, ou pela internet hoje você encontra aí sites que têm o histórico, onde você consegue acompanhar qual é o índice pluviométrico anual daquela região. Após a definição qual é a espécie que você vai plantar, é muito importante que você procure uma assistência técnica especializada, que tenha conhecimento, que vai te dar as orientações corretas. E acima de tudo, é importante que você encontre uma empresa séria, que te forneça as mudas de qualidade, e também ela vai te dar esse suporte técnico. E você faça essa preparação bem antes. Por exemplo, aqui eu encomendei as mudas há cerca de 5 meses atrás. Então, com isso, eu consegui me preparar melhor, eu consegui um preço melhor das mudas, porque você já vai se planejando, a empresa ela vai plantar, vai preparar as mudas de acordo com o seu pedido. Então isso aí agiliza bastante, dá uma segurança, que eu já tinha a data correta para receber as mudas. Então pude fazer todo o planejamento de preparação da terra, adubação, correção do solo, tudo já de acordo com esse cronograma das mudas que vão chegar. E dependendo da demanda do ano, se você deixar muito para cima da hora, você também não vai encontrar as mudas. Então isso aí vai atrasar o seu plantio, vai atrasar o seu projeto. E como
a gente não está utilizando irrigação, a quantidade de chuva, a época chuvosa, é de extrema importância para a gente fazer esse plantio. Então aqui na nossa região, a época de chuva vai de outubro a fevereiro. Então nós iniciamos aí a preparação final do solo, no final de outubro. Já pegamos alguma chuva, como eu falei já em alguns vídeos atrás, até que o crescimento do mato foi muito grande por causa disso. Então agora, início de novembro, a gente vai fazer o plantio aproveitando aí até fevereiro, essa época de chuva. Então isso aí é importante para o desenvolvimento inicial. Então depois que a muda já estiver fixada no solo, aí sim ela suporta um período de estiagem. Então a gente estima aí que agora de novembro a fevereiro, a gente tem uma quantidade boa de chuva, isso aí vai contribuir com o desenvolvimento inicial, e a partir daí, se a gente tiver um período de estiagem, como é esperado aí entre março até junho, não tenha problema nenhum, não preciso gastar com irrigação de salvamento, não vou ter perda de mudas, porque ela já está bem fixada ao solo. Então isso aí é importante também, que você faça esse planejamento, tanto para comprar as mudas antes, quanto para prever qual é a época melhor das chuvas. Então isso aí é um dos pontos fundamentais do seu planejamento. Saber qual é a pluviosidade e também qual é o período de chuvas da sua região.